O Pequeno Polegar e outras histórias. Griselide. Numa pequena aldeia situada no pé das célebres montanhas que circundam o rio Po, na Itália, vivia um rei moço e valente. Sobre ele, o céu tinha derramado os mais preciosos dons. Robusto de corpo e são de alma, sentia uma grande atração por tudo quanto fosse grande e belo. Amava a arte e a glória, o poder e a virtude. Em resumo, aquilo que perpetua o nome dos heróis e dos gênios. Tais qualidades aplicava o rei no afã de tornar felizes os seus súditos. Apenas um melancólico pensamento perturbava a sua tranquilidade: o complexo que criara contra as mulheres. Na mais bela jovem, via um espírito cheio de orgulho e, por isso, jurou ficar solteiro a vida toda. De manhã, dedicava o seu tempo a governar o reino, fazer respeitar os direitos do fraco e suprimir qualquer pesado imposto constituíam a sua ocupação principal. Quanto à outra parte do dia, empregava na caça de javalis e de ursos, apesar da ferocidade desses animais. Os súditos, que desejavam a prolongação da dinastia, esforçavam-se para que o rei contraísse matrimônio. Certo dia, dirigiu-se uma comissão ao palácio para tratar do assunto. Um orador de grave aparência e muita fama proferiu um longo discurso no qual demonstrou a necessidade de existir uma feliz sucessão para assegurar o futuro do reino. Com a sua voz clara e estilo despedido de artifícios, o rei respondeu dessa forma. Agrada-me a sua intenção. É uma prova de carinho que lhe agradeço, mas não é possível. Na minha maneira de ver, o casamento é um assunto tão grave que o homem, por mais prudente que seja, nunca nele medita bastante. Estou convencido de que, no casamento, nunca se pode ser feliz quando são dois a mandar. Se deseja que siga o seu conselho, procure uma jovem formosa, modesta, humilde, sossegada e obediente. Quando a tiver encontrado, traga-me e casarei com ela. Dito isso, o rei montou a cavalo e partiu como um raio para juntar seus caçadores que o esperavam no meio do bosque. À sua chegada, ouviram-se a buzina de chifres e logo começou a caçada, entre os relinchos dos cavalos e os latidos dos cães. Ora, o rei, que ia pensativo, tomou por um caminho desconhecido, perdendo-se dos demais companheiros. Quando deu por tal, já era tarde, viu-se completamente só. E quanto mais queria se orientar, mais se afastava da sua gente. Já não ouvia o suar dos chifres, o ladrar dos cães, o relinchar dos cavalos, nem os gritos dos homens.
Era muito lindo o local em que se encontrava, matizado de límpidos regatos e atapetado de verde e fresca relva. A natureza mostrava-se ali tão simples e sublime que o príncipe abençoou ter se extraviado. Estava absorto na contemplação de tanta beleza quando seus olhos se desviaram para uma linda pastora que estava fiando à margem de um ribeiro. Era alva como a açucena. A boca tinha ainda todo o encanto da infância, e os olhos irradiavam mais luz e eram mais azuis do que o azul do firmamento. O soberano não pôde, nesse momento, conter um gesto de admiração e entusiasmo. Surpreendida com a presença do rei, a pastorinha estremeceu. Ao vê-la assim tímida e receosa, o príncipe adivinhou nela tanta meiguice e sinceridade que, pela primeira vez, se arrependeu de ter sido injusto para com as mulheres. Aproximou-se da jovem e, com voz amiga, explicou-lhe que havia se perdido dos companheiros, perguntando se não os vira passar por ali. Ela respondeu: "Ninguém passou por esta solidão, meu senhor, mas eu conheço os caminhos. Conduzi-lo-ei?" O rei agradeceu, dizendo: "Nunca bendirei bastante o acaso que me trouxe aqui. Há muito tempo que ando por este bosque, sem saber que aqui existia tão bela criatura." Ela não respondeu e abaixou os olhos. Puseram-se depois a caminhar. Atravessaram planícies escarpadas e torrentes. O rei ia observando atentamente o caminho e os arredores. Chegaram por fim a um local sombrio e fresco, de onde se viam ao longe os dourados telhados do Palácio Real. Separaram-se tristemente. Desde esse dia, nunca mais o rei teve um momento de despreocupada alegria. Não descansou enquanto não voltou ao bosque, sob o pretexto da caça, e logo soube desembaraçar-se do séquito. Apesar de inúmeros atalhos e complicações, conseguiu encontrar o caminho que conduzia à cabana da pastorinha. Soube então que ela se chamava Griselide e que vivia com o pai. Alimentavam-se com o leite das cabras e ela fiava a lã, confeccionando os trajes com que se vestiam. Tão cegamente o rei se enamorou que, quanto mais a via, mais a amava. Um dia, reuniu o conselho e falou: "Finalmente, realizei o seu desejo. Vou casar-me. Não fui buscar a noiva em nenhum país estrangeiro. Escolhi-a aqui, uma linda jovem, boa e digna de mim. Assim que o solene momento chegar, comunicar-lhes-ei quem será a rainha." Chegava a ser ridículo o afã com que todas as damas da corte se enfeitavam para agradar o rei, pois cada uma, convencida de ser a eleita, e como sabiam quanto ele apreciava a simplicidade e os modos comedidos, vestiram-se com singeleza e tornaram-se menos espalhafatosas. Tossiam com timidez, adocicavam a voz, reduziam a altura dos penteados,
arranjavam mangas tão compridas que mal se viam a ponta dos dedos. A mimação da corte era enorme. Aqui constituíam-se coches de novos feitios. Ali faziam-se palcos e arcos triunfais. Acolá, os pirotécnicos combinavam rodas e foguetes de luzes maravilhosas. Além, ensaiavam-se novos bailados e os músicos executavam canções populares. Chegou o dia e espalhou-se o povo pelas ruas, ansioso por ver sair o príncipe e por conhecer a linda jovem que iria sentar-se no trono. A guarda real, formada em redor do palácio, a custo continha o povo. As mulheres, com seus mais ricos atavios, davam empurrões em toda a gente, para poderem ficarem na primeira fila. Dentro da régia mansão, ouviam-se as agudas notas de clarinetes, flautas, tambores e trombetas. O monarca não se fez esperar. Rodeado pela sua comitiva, atravessou o largo. Entre as aclamações do povo, dirigiu-se para o bosque, onde todos os dias costumava caçar. Aquilo já é mania, murmuravam alguns. Nem em um dia destes deixou a caça. Afinal, o casamento não tem valor algum para ele. O rei atravessou rapidamente os campos, galgou montanhas, cruzou vales, acompanhado de sua comitiva, até que chegaram finalmente à cabana da pastora. Griselide, sabendo que o rei ia se casar, envergara o vestido dos dias de festa e aprontava-se para se dirigir à cidade. Aonde vai tão bonita? Perguntou-lhe o rei, detendo-a. Vou assistir o casamento do rei. Pois então não tenha pressa, Griselide. O casamento não se realizará sem você. Ato contínuo, pegou-lhe a mão e declarou: Você é a eleita do meu coração. Ó meu senhor, exclamou ela, não posso crer em tamanha felicidade. Ela estava tão comovida que tinha um nó na garganta e não podia dizer mais nada. Ele tornou: Quer casar comigo, linda pastora? E ela balbuciou, ruborizando-se: Eu o amo, senhor, desde o primeiro instante em que o vi. Então o rei tomou um ar muito grave e acrescentou: Antes de aceder ao meu pedido, exijo uma promessa. Jure que não terá outra vontade que não seja a minha. Juro, replicou resolutamente Griselide. Se tivesse casado com o mais humilde rachador de lenha, ter-lhe-ia obedecido, e a sua vontade seria a minha. Como não hei de obedecer a quem, além de meu marido, será o meu senhor? A pastora entrou na cabana, e atrás dela foram as damas da corte, que tinham vindo para a arrumar como competia a esposa de um rei. Dali a pouco apareceu resplandecente, como o sol, todas as sedas e joias com que a haviam adornado, mais lhe faziam realçar a beleza. Mal apareceu por entre os cortesãos, correu um murmúrio de espanto. O rei estava muito emocionado, mas não deixava de pensar que preferia vê-la simples como era antes. Subiram num coche de marfim e ouro. O povo cobria os campos vizinhos, formando em seguida
entusiástico acompanhamento. Ao entrar na cidade, a multidão rodeava de tal forma a carruagem que os cavalos mal podiam andar. Depois da cerimônia no templo, os noivos dirigiam-se para o palácio, onde eram esperados para grandes festividades, músicas, bailes, jogos, torneios, banquetes. Griselidy fazia com que toda a gente se admirasse, pois não se espantava com coisa alguma, procedendo sempre com sensatez e prudência. Bem depressa adquiriu as maneiras palacianas, e tais eram a sua inteligência e a sua perspicácia, que logo desde o primeiro dia aprendeu a conhecer as suas damas, dirigindo-as com menos trabalho do que noutros tempos dirigia as suas ovelhas. Ao cabo de um ano, Griselidy tornou-se mãe de uma linda pequerrucha. A princesinha era tão linda que o pai, encantado, passava os dias a contemplá-la. Mas havia tempos que o rei andava sorumbático. Parecia que lhe haviam voltado as antigas apreensões. A virtude da esposa parecia-lhe um laço estendido à sua credulidade. Suspeitava de tudo. Para se convencer a si próprio que não tinha razão em pensar assim, usou de toda espécie de violências, querendo a todo custo separar a verdade da ficção. Se realmente ela é virtuosa, como parece, pensava, as mais duras provas servirão para a tornar ainda melhor. Começou a praticar uma série de crueldades. Condenou a pobre Griselidy à solidão e privou-a de todos os divertimentos da corte. Persuadido de que o maior interesse das mulheres consiste em ter lindos vestidos e boas joias, proibiu-a de usá-los. As pérolas, os rubis, os anéis de ouro, os colares de brilhantes, tudo lhe tirou. Griselidy, cuja honradez condizia com a sua resignação à prova de tudo, sofreu em silêncio os ultrajes do marido e entregou-lhe, sem pretexto, tudo quanto lhe pediu. O meu esposo atormenta-me para pôr à prova a minha submissão, repetia ela. Estou certa de que esse sofrimento me é inútil, pois fará despertar os mais doces sentimentos na minha alma adormecida por prolongado repouso. Se não é este o desígnio do rei, no entanto, agradeço a Deus por dar-me estes meios de lhe testemunhar a minha fé e a minha constância. Enquanto deixa rolar para o abismo tantas mulheres que levianamente só andam em divertimentos, a mim acolhe-me e ampara-me como uma criança, esforçando-se para me guiar e corrigir. Adoro seu rigor. Só se é feliz depois de ter sofrido. Apesar de tão cega obediência, o rei não se convencia e, meditando muito, chegou a esta conclusão. Já vejo qual é o fundamento desta fingida virtude. Compreendo por que motivos são inúteis os meios de que me sirvo. Só a feri em coisas que o amor não reside. Tenho que fazer o último esforço e tocar naquilo que ela mais ama, na filha. Se a quero pôr verdadeiramente à prova, é para aí que devo dirigir os meus golpes. Vou roubar-lhe. Acabava a pobre mãe de adormecer a princesinha e olhava com amor. Muito lhe quer? Exclamou o rei, contemplando tal quadro. No entanto,
Sou forçado a separá-la da senhora. Quero que comece desde já a se educar longe do carinho maternal, pois, do contrário, poderia vir a aparecer também uma rústica pastora. A sorte deparou-me uma senhora muito prendada que guiará a nossa filha na prática de todas as artes. Prepare-se, pois, de um instante para o outro, ela virá buscá-la. Em seguida saiu da sala, apunhalado pela própria crueldade. Não podia ver, de olhos enxutos, a dor da pobre mãe. Griselidy, com as faces banhadas de lágrimas e presa do mais profundo desgosto, ficou perplexa ante a bizarra ordem do marido. Se apresentou à infeliz rainha. Ela exclamou, beijando loucamente a filha: tenho que obedecer. Perto da corte havia um mosteiro, famoso pela sua austeridade, em quem moravam, obedecendo às rigorosas regras, algumas freiras. A vigilância de uma zeladora e ilustre religiosa era a garantia da santidade daquela casa. Aí, ocultamente, e sem que se declarasse a sua origem, foi depositada a criança. Antes de lá a deixarem, colocaram-lhe nos dedos riquíssimos anéis, a fim de despertar em quem os visse a esperança de avultada recompensa pelos cuidados votados. O rei tentava abafar os remorsos, dedicando-se mais do que nunca à caça, e afastava-se de casa, temendo que a rainha mostrasse raivosa como a loba a quem arrebatam os filhotes. E qual não foi a sua surpresa quando, ao vê-la, a encontrou mais carinhosa e submissa do que nunca. Ao encontrá-la assim e desconfiado, o monarca ficou muito envergonhado. Mas nem então se convenceu plenamente da sua sinceridade. Passados 2 dias, disse à mulher, entre fingidas lágrimas, que a pequerrucha tinha morrido. Tão doloroso golpe feriu mortalmente o coração de Griselidy, mas, apesar da intensa tristeza, não esqueceu o seu dever de esposa e, ao notar que o rei se tornava pálido ao vê-la chorar, tentou esquecer sua desgraça e o acariciou. Esta bondade suprema, esta prova de fidelidade e paixão, comoveu o coração do feroz marido, que esteve quase a declarar serem falsas as suas afirmações, mas dominou-se. No entanto, tratou de não proceder às novas experiências. 15 vezes o sol, formando as diversas estações, habitou alternativamente nas suas 12 moradias, alumiando sempre o amor daquele casal. Se de vez em quando o rei se comprazia por capricho em atormentar a esposa, era apenas para que o seu amor não se apagasse. Fazia o mesmo que o ferreiro, para redobrar o calor da forja, derrama gotas de água na brasa, cuja cor vermelha vai empalidecer. Entretanto, crescia a princesinha em bondade e formosura, e em qualidades que tanto lembravam as da mãe. Um jovem fidalgo da corte, belo como ela, viu-a certo dia, através da grade do mosteiro. Ficou loucamente apaixonado. A princesa, ao compreender que era amada, ainda resistiu durante algum tempo, mas depois não pôde mais e apaixonou-se também.
O rei ficou satisfeito quando soube do caso, mas quis pôr também os enamorados à prova e pensou: terei prazer que sejam felizes, mas é preciso uma grande inquietação torne seu amor ainda mais forte. E, pela última vez, verei até onde vai a paciência de minha esposa. Declarou em seguida ao seu conselho que não tivera sucessão. Estava disposto a repudiar a mulher, casando-se com outra. Acrescentou que já tinha escolhido a nova esposa, que se encontrava no mais santo recolhimento do reino. Pôs-se a calcular quanto esta notícia entristeceu os enamorados. Disposto a levar seu plano até o fim, o rei declarou à esposa que se iam separar e concluiu: terá que voltar para sua antiga cabana, vestindo o traje de pastora com que a conheci. Tudo está preparado. Muito serena, a rainha ouviu a sua sentença e respondeu: por mais extraordinário que seja o que acabo de ouvir, fique certo de que a maior alegria da minha vida numa só coisa consiste: em obedecê-lo. Despojou-se imediatamente do seu rico vestido da corte e, sem dizer palavra, com o traje de pastora, resolveu sair do palácio. Antes de partir, aproximou-se do rei e falou-lhe: perdoe-me se alguma vez o desgostei. Posso sofrer resignada o golpe da minha desgraça, mas nunca poderei vê-lo menos feliz. Conceda-me, pois, esta graça, e viverei contente na minha cabana, sem que o tempo ou a tristeza alterem jamais o respeito e o amor que lhe dedico. Tão grande humildade e tamanha grandeza de ânimo despertaram no rei todo o ardor da sua paixão de sempre. Comovido por tanta virtude, quase a chorar, ia já suspender a ordem e abraçar a esposa, quando o imperioso desejo de se mostrar firme nas suas resoluções o deteve, obrigando-o a responder num tom de mau humor: não me resta a menor recordação do nosso passado. Muito folgo em vê-la arrependida, senhora. Grisélide afastou-se e, olhando para o pai, que voltara a envergar o antigo traje e tinha o coração despedaçado por tão súbita mudança, disse-lhe: voltemos para a nossa antiga casa. Voltemos para a nossa cabana selvagem. Abandonemos sem desgosto as pompas do palácio. Na nossa cabana está excluída a magnificência, mas em compensação tornaremos a encontrar lá a tranquilidade e o sossego que perdemos. Quando chegou ao casebre, Grisélide pegou na roca e no fuso e foi fiar à margem do mesmo regato onde outrora encontrara o rei. Um amor alimentado por constantes atenções não seria maior do que o seu. Ainda sem considerar satisfeito, apesar de tanta crueldade, o rei, daí a dias, mandou buscá-la e assim lhe falou: Grisélide, é preciso que a princesa que desejo desposar fique satisfeita com você e comigo. Vai ajudar-me a agradar o objeto do meu amor. Ponha ao serviço todo o seu bom gosto e toda a sua habilidade, a fim de arranjar convenientemente os meus novos aposentos. Assim, às portas do Oriente se mostra a aurora crescente. Assim apareceu, quando chegou ao palácio, a linda e majestosa princesa que Grisélide ia servir. Ao vê-la, sentiu ela renascer o seu amor materno. Pensou: ah, se a minha filha tivesse viva, seria exatamente como ela. Desde esse momento, dedicou uma grande ternura à princesa, de modo que não hesitou em falar ao rei:
perdoe, senhor. Meter-me na sua vida, mas quero preveni-lo de que a princesa com quem vai se casar nunca poderá suportar seus maus tratos, com que me tem afligido. A miséria e meu obscuro nascimento puderam fortalecer-me a natureza até permitir que suportasse tão duros desgostos. Mas ela, que ignorador, morreria se lhe falasse sequer de mau modo. Suplico-lhe, trate-a com doçura. Bem, pense no seu serviço e deixe-me. Não consinto que uma pastora se meta na minha vida particular. Grisselid baixou os olhos e retirou-se. Chegaram daí a pouco todas as partes, os nobres convidados para o real casamento. Ao vê-los reunidos no mais espaçoso salão do palácio, o rei dirigiu-lhes a palavra da seguinte maneira: depois da esperança, nada há no mundo mais enganador do que a aparência. Vejam este exemplo. Quem duvidará que a minha noiva, que está neste momento imensamente feliz? Ninguém, pois eu lhe afirmo que ela está com o coração enlutado. Quem suporá que a mágoa e o desespero invadem a alma de Grisselid? De nada se queixa e tudo consente. Quem não acreditará finalmente em que me sinto feliz ao contemplar a beleza da minha noiva? Na realidade, se experimentasse o amor necessário para realizar o casamento, seria um desgraçado. O enigma deve parecer-lhes difícil de decifrar. 2 palavras bastarão para tudo descobrir e apagar, no instante, tantas tristezas. Aqui fez uma pausa para prolongar e intensificar a expectativa de toda a gente. Depois continuou: pois fiquem sabendo que a bela princesa que julgam minha futura esposa é minha filha, e dou-a com muito prazer ao fidalgo que há muito quer com paixão, sendo por ela também amado. Também fiquem sabendo que, arrependido pelos muitos desgostos porque fiz passar Grisselid, devido à minha desconfiança, lhe devolvo meu carinho. Desejo de lhe fazer esquecer, com toda a espécie de atenções, os maus tratos a quem a tenho submetido. Ao serem proferidas tais palavras, voltou a alegria a todos os corações. Comovida, a princesa lançou-se aos pés do pai, abraçando-o reconhecido. O rei ergueu-a, beijando-a muito emocionado, levou-a até junto de Grisselid, que tanta felicidade fizera subitamente desmaiar. Aquela que com resignação suportara todos os golpes da adversidade, não tivera a suficiente serenidade para suportar a alegria. Grisselid tornou a envergar os mais riquíssimos trajes e pôs todas as suas magníficas joias para assistir, nesse mesmo dia, às bodas da filha. E durante muito tempo houve brilhantes festas, bailes, torneios, jogos e festins. Grisselid era alvo de todos os olhares pela exemplar conduta. O povo, entusiasmado com o rei, compreendeu a cruel prova que submetera a pastora. Graças a ela, pôde passar para a posteridade um tão raro exemplo de virtude e resignação. Dá o like. Eu vou dar. Só quero sentir um pouquinho mais entre meus Dá dedos. like. Eu vou dar.